Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Se tem uma franquia que se tornou uma referência em fazer coisas impossíveis usando carros, essa sem dúvidas é Velozes e Furiosos. E às vezes coisas impossíveis sem usar carros também. E se tem uma coisa fácil de achar em Velozes e Furiosos, são cenas difíceis e perigosas. O difícil é escolher só 15 delas, mas a gente conseguiu. E separamos entre todas as mais absurdamente perigosas e difíceis só pra você. Então olha só, pega sua pipoca e senta aí, que agora tá começando mais um Team Vídeos. Se você tá se perguntando, que bola de ferro? Você ainda não assistiu Velozes e Furiosos 10, mas relaxa, fica tranquilo que aqui não tem spoiler não. Tá bom. No 10º filme da franquia, tem uma cena em que uma terrível e desgovernada bola de ferro gigante rola pelas ruas, destruindo tudo. A bola de ferro usada pela produção tinha mais de 360 quilos. Não dá pra acreditar. Além disso, como você pode ver, ela realmente destruiu um ônibus ao meio, como se fosse feito de manteiga. Para não perder o controle da esfera, ela estava presa a cabos, mas sem dúvidas isso foi uma coisa extremamente difícil de ser feita e filmada. 3, 2, 1, action! A cena dos carros correndo em um lago totalmente congelado não podia ficar de fora dessa lista. Essa parte do filme que vimos em Velozes e Furiosos 8 foi gravada na Islândia realmente em cima de um lago congelado. Chegaram a ter 16 carros ao mesmo tempo em cima do lago de gelo. Além de cenas de explosões reais. Já imaginou se aquele gelo quebra? Ai, troca! Nem quero imaginar. Cara, eu tenho que admitir que isso é muita audácia. Mas ver um Lamborghini andando na neve naquela velocidade é muito gratificante. Quem consegue esquecer aquela cena do submarino emergindo exatamente no meio daquele lago gelado? Pois é, mas eu tenho que contar pra vocês que não teve submarino nenhum de verdade. Era tudo mentira! Aí já seria demais, né, gente? Ele foi feito totalmente em CGI. Mas a explosão estourando o gelo e jogando carros para todos os lados, aquilo sim foi bem real. A produção usou muita dinamite e galões de amônia e nitrato. Tudo cuidadosamente colocado e explodido na hora certa em que carros rebocados passavam por cima do local indicado. Tudinho bem sincronizado e bem executado. E com certeza muito difícil. É claro que uma das cenas mais difíceis e perigosas tinha que ter sido gravado no 5º filme da franquia, que é aqui no Brasil, pessoal. Coincidência? Acho que não! Quem viu aquela cena dos Dodgers puxando aquele cofre que pesava toneladas pelas ruas do Rio nunca vai esquecer. Aquilo foi épico, como o próprio Paul Walker disse. E a verdade é que realmente foram criados 2 protótipos de cofres para essas gravações, o que significa que tudo, absolutamente tudo que aquele cofre destruiu, ele destruiu de verdade. E é claro, a gente curtiu demais. Claro que eram todos cenários feitos para serem destruídos. Quando você acha que Velozes e Furiosos não conseguem inventar cenas mais perigosas, eles olham para sua cara e dão risada. Foi isso que aconteceu no 6º filme. A gente vai precisar de um plano B. Os caras têm um tanque. Como é que é? Alguém aí falou um tanque? Vemos o vilão Owen simplesmente passando por cima de tudo, utilizando um tanque de guerra rodando literalmente a 100 km por hora. O tanque utilizado realmente era da Segunda Guerra Mundial e foi modificado para atingir essa velocidade. A cena foi gravada em uma ponte deserta na Espanha e não podia ser feita mais de uma vez, já que o que o tanque destruísse não poderia ser reconstruído. Então aquela destruição completa que você viu no filme foi real, inclusive a detonação de uma ponte. Isso que eu chamo de fidelidade à arte da ação. Todos sabemos que infelizmente o ator Paul Walker, que fazia o papel do Brian, faleceu em 2013, exatamente 10 anos atrás. Além de ter sido uma morte irreparável e prematura, por incrível que pareça, em um acidente de carro, o fato também repercutiu diretamente nas gravações de Velozes e Furiosos 7. Tyrese Gibson, o Roman, que era amigo pessoal de Paul, fala sobre como Paul amava carros. Paul is a much better driver than me.
has always been a better driver. O ator já tinha participado da gravação de várias cenas, mas ainda faltavam algumas. Nesse caso, a Universal Studios tinha duas opções: retirar totalmente o personagem ou dar um jeito de terminar as cenas em que Brian estaria. Como forma de homenagear Paul, eles optaram pela segunda opção. Mas como se ele não estava mais vivo? Bom, a alternativa foi incluir os dois irmãos de Paul, que tinham uma fisionomia parecida com a de Paul, e foram utilizados como dublês de corpo. E o rosto do ator foi recriado por meio de métodos digitais, utilizando o CGI, o que foi muito complicado, já que era um trabalho de computação gráfica extremamente complexo e demorado. Essas, sem dúvidas, foram as cenas emocionalmente mais difíceis de serem gravadas em toda a franquia. Quem não se emocionou com a cena de despedida de Brian ao final de Velozes e Furiosos 7, com certeza não tem coração. E com aquela música do Wiz Khalifa no final, então, pô, é de partir o coração. Nela, Brian se aposenta da vida criminosa para poder desfrutar uma vida tranquila e em paz com a esposa, que é a irmã do Dom, e seus filhos. Nunca é um adeus. Então a cena que mostra o momento em que Brian chama Dom para uma última corrida, Paul Walker já tinha falecido. Então ela foi a última cena a ser gravada e foi feita com o irmão de Paul, Cody Walker, como dublê de corpo e de voz. O rosto, como falamos, foi adaptado em CGI para ficar idêntico a Paul. Como o personagem Brian ainda estava vivo na franquia, existem rumores que talvez ele apareça nos próximos filmes. Será? E você, o que acha? Gostaria de ver o Brian O'Connor aparecer mais alguma vez em Velozes e Furiosos? Coloca aqui embaixo nos comentários, que a gente quer saber. Definitivamente, a equipe de produção de Velozes e Furiosos é uma das mais criativas. Os caras resolveram fazer carros saltarem de paraquedas. Você tem noção de como isso é insano? Insanamente divertido é verdade, mas insanamente difícil de ser feito. E pior, ser gravado ao mesmo tempo. Mas eles conseguiram essa façanha. Era necessário estar a quase 4 km do solo, e os cinegrafistas tiveram que saltar juntamente com os carros com as câmeras coladas em capacetes em suas cabeças. Agora tá beleza. E ao mesmo tempo, ao abrir os paraquedas dos carros, um outro cinegrafista de um helicóptero precisava filmar os carros que ainda continuavam caindo, só que mais lentamente. Muito difícil e perigoso. A cena do campo minado de Velozes e Furiosos 9 é de tirar o fôlego. Ela foi feita na Tailândia, e acredite se quiser, eles realmente utilizaram explosivos reais para fazer aquela gravação. Literalmente, os carros estavam passando em um campo minado, e ao passarem por cima do local onde haviam explosivos, eles realmente explodiam. Para isso, um veículo blindado foi realmente criado para que pudesse aguentar as explosões e não ser totalmente destruído, quase como se fosse realmente um tanque de guerra. Quem achou que os filmes de Velozes e Furiosos estavam ficando fraquinhos não sabia o que estava sendo preparado no 10º filme. As ruas da Europa normalmente são bem estreitas, o que torna as filmagens mais difíceis de serem realizadas. Mas isso não impediu que uma perseguição repleta de explosões e destruição fosse produzida nesse filme, o que exigiu bastante habilidade para ter efeitos especiais e ao mesmo tempo manter os locais de filmagens intactos. Outra cena que deu uma canseira na produção foi aquela em que vários carros começam a cair dos prédios, para facilitar a fuga de Dom quando todos pensavam que ele era um traidor. Para que aquela cena fosse gravada, muita sincronia foi necessária para que os carros caíssem no mesmo momento. Além disso, todo um ambiente controlado precisou ser criado para que carros arremessados no 6º andar de um prédio não gerassem estilhaços que pudessem atingir os figurantes. Temos aquela cena em Velozes e Furiosos 6 em que Brian tem que sair daquele caminhão que está prestes a cair do penhasco. O pior é que o dublê realmente precisou ficar pendurado. Claro que ele utilizou cordas de segurança e o caminhão não tinha risco real de cair do penhasco durante a gravação, mas todo um arranjo precisou ser feito para parecer que ele ia cair a qualquer momento. E realmente depois ele foi jogado do precipício. Inclusive um helicóptero foi utilizado para filmar esse momento da queda. No 9º filme vemos a cena em que o irmão do Dom joga um carro contra ele. O detalhe é que o Dom simplesmente está se equilibrando em um carro que está deitado de lado.
meio que surfando literalmente no asfalto. Durante a gravação, é claro que não tinha ninguém em cima do carro, e ele estava sendo puxado por cabos de aço pelo caminhão que estava logo à frente. E o impacto entre os carros foi real, e o objetivo era fazer com que o veículo que estava de lado, de fato voltasse a ficar sobre 4 rodas, ou o que restaram delas na cena. Sem dúvidas, uma das cenas mais mentirosas que eu já vi em Velozes e Furiosos foi quando 2 carros fizeram um caminhão que mais parecia um trem simplesmente capotar. Além de mentirosa, a cena foi realmente difícil de ser gravada, já que foi usado uma espécie de tombador mecânico para levantar o caminhão. Mas ele não chegou a capotar de fato, porque a cena é feita em computador. Efeitos de velocidade foram adicionados para dar uma sensação de que realmente foi feito em movimento, quando na verdade não foi. Mas mesmo assim foi algo muito difícil de ser executado. Você realmente achou que a gente ia deixar de fora da lista uma das cenas mais impossíveis da história do cinema? Claro que não, né? Essa cena do Dom e do Brian saltando de um prédio para o outro, não uma, mas 2 vezes, com certeza não podia deixar de estar na lista. Eu não quero destruir os sonhos de ninguém aqui não, mas eu tenho que contar que nenhum carro saltou de um prédio para o outro em Abu Dhabi. Não pode ser. Pelo menos não até hoje. A cena foi toda gravada em um estúdio em Atlanta, em que gaiolas de aço e vidro foram construídas para mostrar o momento em que carros teoricamente aterrissam nos prédios. Um físico disse que a cena não era impossível, só que precisaria de muita velocidade e uma dose bem provável de sorte. Pessoal, essas foram as 15 cenas mais difíceis e absurdamente perigosas da franquia Velozes e Furiosos. Pelo menos até agora. Quem sabe o que vem por aí, não é? Qual dessas cenas foi a que mais te marcou nessa saga do Dominic Toretto? Conta pra gente, a gente quer saber. Deixa um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!